Olá, eu sou a Tânia. Olá, eu sou a Dina. Bem-vindos ao De Porta Aberta. Hoje trouxemos um tema que tem alguma relação com aquilo de que já temos vindo a falar. Aliás, tudo aquilo que temos falado tem uma relação umas com as outras. Vamos falar sobre oralidade e escrita, não é? Uhum. Então, que tipo de relação é que a oralidade e a escrita mantêm? Este tema, esta relação é assim, uma discussão já de... É uma discussão que nós temos há muito tempo também e que damos formação também nesta área, e é sempre uma oportunidade de refletir um pouquinho mais. Uhum. E nessas reflexões nós temos, nessas reflexões, e a literatura mostra que a oralidade e a escrita, embora sejam domínios e que sejam vias de processamento distintas, cada uma com as suas particularidades, elas estão altamente relacionadas, não é? Uhum. A escrita vai buscar informação ao mesmo mecanismo, que nós já falámos desse mecanismo num dos episódios, ao mesmo mecanismo central que a oralidade, embora também vá buscar a outras vias também, e a oralidade também a outras. Portanto, elas têm o mesmo mecanismo, que é um mecanismo de linguagem, é o mesmo. Nós não temos uma linguagem para a oralidade e uma linguagem para a escrita. Portanto, este mesmo mecanismo é aquele que tem informação que vai ser conduzida para depois ser escrita e para ser produzida depois sob forma de fala. Então elas são altamente dependentes, mas isto é verdade na literatura, não é? Cada vez mais esta relação, já pouco se vê, vêem-se poucos estudos em que não admitem a importância da oralidade na escrita. No entanto, eu acho que uma das coisas que nós queríamos discutir também hoje era sobre como elas também são diferentes, não é? Se por um lado são totalmente dependentes, achar que a fala tem uma influência direta e simétrica na escrita, a fala por si só, pode ser discutida aqui. Ou seja, a oralidade, a produção de fala, permite determinados acontecimentos que a escrita não permite, porque são entidades distintas também. Então, estava aqui a pensar em alguns exemplos, como na fala, ou na produção, nós temos várias possibilidades de variações de ponto, ou seja, eu posso fazer um som L, por exemplo, posso fazê-lo com a ponta da língua L ou L, não é? Enquanto na escrita eu não vou escrever estes dois sons de forma distinta, não é? Portanto, é sempre uma decisão ortográfica, é só uma decisão e não há espaço para eu escrever ora com L, ora com outro símbolo qualquer. Eu acho que agora pode estar a surgir uma questão na cabeça de quem nos está a ouvir, que é, mas as pessoas escrevem o L de maneira diferente, mas não é disso que nós estamos a falar, pois não? Não é a forma do L, não é? Claro que umas têm uma letra mais assim, umas escrevem à máquina, outras escrevem à mão, outras manuscrita, outras letras, não é? Por aí. Não é sobre a forma, aquela letra é uma entidade, independentemente da variabilidade que existe na língua relativamente à forma como são produzidos. Portanto, se eu disse, e comecei por dizer, que a escrita e a oralidade estão altamente dependentes uma da outra, a escrita vai se basear no mesmo mecanismo, a oralidade permite estas variações, como outras, não é? Variações individuais. Todos nós temos produções diferentes, ninguém tem uma estrutura orofacial igual e, portanto, todas as nossas produções são diferentes, o nosso tom de voz, a nossa melodia, tudo é individual e é nosso, e na escrita não há assim tanto espaço para estas variações, ou nenhum espaço para estas variações individuais. Na escrita, por exemplo, estou a lembrar-me, algumas ou muitas decisões são convenções que até podem ser políticas, por exemplo, não é? A decisão de ter ou não um C surdo, não é? Ou e na oralidade não é em princípio determinado por convenções, é pela modificação é natural. É natural e é pela modificação da língua ao longo do tempo, não é? Na oralidade também nós temos em todo o país várias formas de produzir
determinadas entidades às quais nós chamamos segmentos, não é? Já falamos também sobre estas variações, os tais alófonos, não é? Os tais alófonos, portanto eu posso produzir, por exemplo, um V como B no Porto e como V em Lisboa, mas o impacto que isto tem na escrita, ou a relação que tem na escrita, quer dizer, não vou marcar isso de forma distinta. E não é uma dificuldade. A não ser que exista qualquer coisa que não está a acontecer já de forma ideal, isso é só uma forma de produção na oralidade, ou de marcação na oralidade, que não passa para a escrita. Portanto, nem tudo o que acontece na oralidade obrigatoriamente passa para a escrita, especialmente se acontecer a um nível mais fonético, não é? Portanto, quando é que... Qual é a mensagem que eventualmente podemos passar? É porque não há uma relação linear. Portanto, nós vemos na escrita algumas coisas que são reflexo da oralidade e outras não. Às vezes pensarmos em exemplos pode ser mais fácil. Exemplos, acabaste de falar da variação da produção V, não é? Que no país nós encontramos variação nesta produção. Na escrita isto não vai ter uma repercussão, não é? Sobretudo se estivermos a falar de uma aquisição, de uma aprendizagem bem sucedida. Haverá variação na produção e os meninos do Norte, os meninos do Sul e do Centro escrevem todos vaca com V, não é? E portanto aqui quando as pessoas dizem que ele escreve como fala, este exemplo, não é? Demonstra que não é? Porque eles falam daquela maneira e não escrevem assim. Mas em alguns casos nós vemos o reflexo. Vou pensar noutro caso em que não vemos o reflexo. As pessoas passam a vida a abreviar palavras, não é? Está tudo bem, estamos a conversar e não escrevemos assim. Porquê é que não escrevemos assim? Ou perigo, ou material. Sim, material. Terapeuta, não. Terapeuta dizemos e não escrevemos T-R. Dizemos terapeuta ou material. Ok, portanto, em alguns casos até podemos encontrar este reflexo, mas porquê é que nos casos não encontramos, noutros casos encontramos? Como é que nós podíamos interpretar isto? Provavelmente, tu há pouco usaste a expressão, ele escreve como fala. Provavelmente nós não usamos a fala como suporte à fala. Ou exclusivo, não é? Ou exclusivamente isto. Aliás, esta é uma das questões muito importantes, que é, nós estamos constantemente a solicitar às crianças para escreverem como falam. Ouve, como é que estás a dizer? Só que esta é a estratégia que nós não usamos depois para escrever a forma correta, porque ela não é totalmente eficaz, não é? Num ponto interessante que é exploramos muito o recurso da oralidade para os ajudar a escrever, mas nós sabemos que numa fase estável da escrita não é o que fazemos, ou seja, recorremos sobretudo ao nosso armazém, não é? Recorremos à informação que temos armazenada e então poderia ser interessante explorarmos e treinarmos melhor este nível de conhecimento, não? Eu própria passei a mudar este termo, em vez de pedir ouve, como é que estás a dizer, pensa sobre isso, porque na verdade é aqui que está, é esta a diferença, não é? Que é, se nós centrarmos só no fala, na produção, ela não vai ser suficiente porque não existe esta relação, exatamente porque não existe esta relação simétrica entre fala e escrita, não é? Esta representação. Então, pensar e treinar para qual é a representação, o que é que isto significa, não é? Ou que representação tem, provavelmente será muito mais eficaz, no sentido que vai conduzir a menos erros. Provavelmente, eu não vou ter dúvida se é ou seja, assumo que há várias formas de produção da mesma palavra. E esse pensamento é que me vai ajudar a tomar a decisão da ortografia. E lembrei-me aqui, porque é uma das questões importantes, especialmente para os terapeutas da fala, é muitas das vezes quando recebemos um texto, das primeiras perguntas que se fazem, quando vêm trocas, por exemplo, de letras que significam trocas de sons, ou seja, que à partida têm por trás um mau processamento fonológico, uma das perguntas mais frequentes é: será que a criança fala assim? E não, de todo isso tem que existir. Eu até diria mais, que a maioria das crianças que alteram ou que dão erros na escrita
podem não ter um sistema de oralidade, não sei em percentagem, mas dizer que é uma percentagem muito alta de crianças que não têm, pelo menos neste momento. Se já tiveram, podemos discutir isso noutro dia, não é? Como é que foi a história da aquisição fonética, fonológica, mas naquela altura as crianças não estão a trocar sons na oralidade. Então eu acho que nós temos que, o que pode ser bom então dizermos é, quando eu tenho, vamos retomar o exemplo do terapeuta, por exemplo, toda a gente diz terapeuta, uns vão escrever bem e outros vão escrever mal. Não estou a falar de um erro sistemático, porque normalmente as pessoas não cometem o mesmo erro sistematicamente, porque o erro decorre precisamente de uma dificuldade e as dificuldades não são estáveis. Mas toda a gente diz terapeuta ou terapeuta, mas tem esta variação, e uns vão regularmente ou sempre escrever bem e outros vão ter dificuldade. Então, o que é que nós temos que retirar da nossa conversa? Ou como é que nós devemos interpretar isto? Significa o quê? Atendendo ao perfil daquele que tem dificuldades versus aquele que não tem dificuldades. Provavelmente não está a fazer só a transcrição dos sons que ouve, não é? Portanto, tem um suporte mais de natureza mais fonética, concreto, eventualmente, não é? Portanto, recorre ao seu conhecimento de fala mais concreto, produção e percepção, mas é muito periférico o processamento que ele faz. Precisa, não é? Dessa informação, sem ela provavelmente não consegue recorrer ao seu conhecimento, porque é um conhecimento instável, não é? Só que ocorre-me também dizer que isto acontece muitas vezes quando as crianças ou não tiveram ou não prestaram também muita atenção às diferentes possibilidades fonéticas. Ou seja, então não foram expostas à variação. Não foram expostas, ou seja, têm que ouvir um dia terapeuta e outro dia terapeuta. Um dia está, outro dia está, outro dia está, até o seu sistema concluir que aquelas são todas variações da mesma representação. E quando o sistema, que isto é tudo implícito, quando o sistema assume isso, percebe que na sua representação da escrita é preferível recorrer a qualquer coisa que não é periférica, porque não vai dar um bom resultado. Senão eu vou escrever um dia está, outro dia está, e quer dizer, se eu tiver a professora que diz e está, vou pôr com isso. Se eu tiver uma professora que diz está, ponho só, começo com um X, com um S. Pode ser um S, até outras coisas como X ou CH. Ou... Isso, portanto, se eu só depender desta periferia, deste produto final, é isto que vai acontecer. E, portanto, aquele que escreve bem é porque faz um processamento sistémico da informação, portanto, a nível fonológico, que é aquele que não tem variação, não é? É isso. É isso. E pronto. E acho que nós podemos contribuir para conduzir as nossas crianças para este pensamento também, não é? É isso. E acho que por hoje obrigada e até ao próximo.